Tem uma barreira de entrada muito grande no nosso mercado, financeira principalmente. Então, para você ter acesso a esse tipo de coisa, custa uma fortuna. Financeira e técnica, né? Financeira Porque e eu acho que a gente vai entrar aí. Amigos ligados no Opencast, está no ar a sua edição semanal, seu podcast sobre tecnologia e empreendedorismo. Hoje estamos aqui com o Brunão, o Marcelo Bruno. É difícil saber como que eu chamo ele. Eu sempre tive essa curiosidade, na moral. Bruno, Marcelo, Bruno, Bruce... de Bruno que não tem erro. Brunão, fica melhor. Eu sempre falei Brunão, mas vai que, né? E tô aqui com o Gabriel Gabs, uma das mentes ali da BMS, né? Então, a ideia de hoje é falar sobre um projeto bem bacana que a gente está desenvolvendo e aproveitar, trazer como cliente também, como a pessoa uma das pessoas, né, que idealizou esse projeto. Né? E o Brunão hoje é Tech Lead na BMS, então vamos contar um pouquinho da carreira dele ali, como que ele chegou até a posição que está hoje, falar um pouquinho de tecnologia também e dos desafios. Então vamos falar um pouquinho sobre a BMS, o que é a BMS, alguém consegue me dar uma resumida aí do que a BMS resolve, o que é a BMS? Eu posso falar da parte como cliente, e aí você fala como desenvolvedor da plataforma. Será que faz sentido? Pode ser. Pode começar, que eu gosto da sua explicação lá. Na realidade, a BMS ela é uma plataforma que supre diversas dores do mercado de tecnologia em marketing digital, né? Então, antes de mais nada, ela é uma plataforma como serviço. Então, as pessoas entram dentro dessa plataforma. Deixa eu te cortar um pouquinho. Corte. O marketing digital, a gente tem uma ideia, eu acho que o público de casa ele tem uma ideia totalmente diferente do que é marketing digital. Eu acho que não é aquele negócio, arrasta pra cima. Sim, é uma parte dele, né? E você pode dar uma contextualizada sobre, de fato, o que abrange BMS em marketing digital? Posso. Pegando o que você falou como gancho, na verdade, a parte de marketing digital, ela envolve esses influenciadores do arrasta para cima também. Então, esse é um braço do marketing digital. Mas o marketing digital por si, ele abraça muito mais coisas. A BMS, ela é vamos dizer que ela é da parte do marketing digital que a gente diz ser performance. Então, são campanhas de publicidade na internet. Fazendo um paralelo extremamente simplório, você sai na rua, você vê outdoors, certo? Você vê aqueles totens com coisa de filme, etc. Vamos dizer que nós fazemos isso na internet. Então, geralmente, quando você está viajando, você está com fome, você quer ver um desse rápido, né? Tipo isso, cara. Então, basicamente, a gente mostra banners na internet. Então, a vertente que a BMS ataca seria a publicidade na internet. Quando você está navegando na internet, aparece banner das marcas tentando vender alguma coisa para você. Então, posso dizer que, de maneira muito simplória, só para contextualizar, é esse braço do marketing digital que a BMS ataca. E aí, entrando mais a fundo e explicando agora, contextualizando o BMS em si, né? Para fazer esses banners acontecerem na internet, você tem ali muitas tecnologias. E a BMS é que propõe essas tecnologias, ela é a plataforma com as tecnologias para você conseguir efetivamente fazer esses banners aparecerem na tela das pessoas navegando na internet. Então, ela é uma plataforma como serviço e a idealização dela, na verdade, era para democratizar o acesso de quem quer construir essas soluções para todo mundo, porque tem uma barreira de entrada muito grande no nosso mercado, financeira principalmente. Então, para você ter acesso a esse tipo de coisa, custa uma fortuna. Financeira e técnica, né? Financeira porque eu acho que a gente vai técnica. entrar em questões técnicas. Acho que não é qualquer pessoa, empresa, até dependendo ali de capital, né, que consegue desenvolver e entrar num business desse, né? Exato, cara. Você precisa ter um capital intelectual muito bom, que aqui temos, inclusive, duas das mentes por trás do desenvolvimento técnico da BMS, e isso tem que parabenizar muito vocês pelo desenvolvimento, porque uma coisa é a gente idealizar como cliente, como o próprio Cadu contextualizou, né? Então a gente tem a ideia do que a gente quer que seja o projeto, mas aí sentar com vocês e poder explicar, esse serviço é para fazer tal coisa. Só que não é tão simples em desenvolvimento, porque isso vai criar zilhões de tabelas correlacionais com informações diferentes que precisam responder de determinada forma, né? Então, acho que aqui é a legal contextualização da coisa, porque eu tenho a perspectiva da ideia
do que é cada um dos serviços, em como vender esse serviço, por exemplo, e o Brunão que pegou aquilo lá da nossa cabeça e fez aparecer numa tela que um usuário consegue acessar e montar o que ele quer, né? Sim, sim, sim. E falando um pouquinho, só para a galera conhecer o Gabriel, depois eu vou apresentar um pouco o Bruno. E é uma estratégia de negócio que vem sendo refinada e até mesmo a mudança, às vezes, de estratégia que vocês vêm fazendo ali é pela perspectiva de olhar o mercado, né? Às vezes vai ser uma empresa diferente, não vai ser um produto, até porque acaba oferecendo produtos diferentes do que a Blue, né? Total. E me fala um pouquinho de você, o que você faz lá na Blue hoje, você é um dos sócios, né? Mas me conta seu papel hoje. Cara, meu papel é diretor comercial. Então, eu sou o cara que gera demanda para dentro de casa. Basicamente, eu tenho uma equipe Brasil, uma equipe Latam, né? Que atende toda a América Latina, exceto Brasil e Argentina. E, basicamente, com essas duas equipes, o meu papel é trazer cliente para dentro de casa. Legal. E será o mesmo papel dentro da BMS, não será diferente. Legal, legal. E aqui com o Brunão, foi um dos primeiros devs da Open. Figurinha carimbada, patrimônio. O cara já participou de bastante, já sofreu bastante, né? Muito. Em outros projetos e agora está num projeto bem desafiador. E agora se tornou Tech Lead, né? Me fala um pouquinho aí para a galera sobre sua trajetória, né? Sua carreira até mesmo dentro da Open e como que você acabou se tornando Tech Lead aí da BMS. Tá, bora lá. Do começo mesmo da carreira? Quando era o Bruninho. Hoje ele é o Brunão e o Bruninho. Cara, eu comecei como estagiário numa editora, né? Não vou citar nomes aqui. Sim, fiz um ano de estágio, né? Me dedicava bastante fazendo faculdade junto também. Tive a promoção ali para júnior depois de um ano de estágio, né? Quando Desenvolvedor? Desenvolvedor júnior, sim. E lá, assim, desde estagiário já assumia projetos, né? Do começo ao fim, né? De desenhar como seria a solução. Já não construir dormia, a API, então. front-end, tudo sozinho. Promoção para júnior, fiquei lá mais uns 2 anos, assim, né? Tentando aprender alguma coisa, mas o contexto que eu tava não me fornecia desafio suficiente para eu sentir que estava evoluindo profissionalmente, né? Então, foi aí que eu decidi procurar outros ares. Foi aí que eu encontrei a Open, né? Na verdade, a Open me procurou. Eu dei a chance para a pessoa que me entrevistou e cá estou, né? Entrei como pleno na Open. Quem foi que te contratou, que te entrevistou? Cara, não me lembro, mas foi uma pessoa da Blue, né? Eu lembro que no começo a gente tava meio junto, né? Vocês estavam meio juntos, daí foi uma pessoa da Blue que me procurou no LinkedIn, a gente trocou uma ideia. A Mari? Daí... Sabe se é esse nome? Não foi. Não foi? Não foi. Não, aí eu em seguida troquei ideia contigo, né? Aí fui encaminhado pro Túlio, que inclusive foi o primeiro podcast aqui da Open. Passei no teste técnico e comecei ali como dev pleno. Pô, legal. Foram diversos projetos, né? Como a gente faz sempre uma associação ali com as artes marciais, né? Então é um cara casca grossa, né? Sim. Pô, legal. E hoje é BMS. Me fala um pouquinho do projeto, né? Hoje, o que vocês estão fazendo tecnicamente ali? A ideia é lançar esse projeto na semana que vem ali no Fórum E-Commerce Brasil, né? Vai de fato para produção. A gente está rodando esse projeto tem quanto tempo, mais ou menos? Em desenvolvimento, eu ia falar 3. 3 do nosso lado, né? Porque começou com o Celso ali, já desenhando desenho, algumas exato. coisas, né? Revendo um pouco, fazendo um pouco ali de arquitetura. E depois acabou vindo pra gente. Mas me fala um pouquinho aí de como que tá estruturado tecnicamente. Hoje, qual que é a sua posição ali? Tá, hoje eu comecei na BMS como desenvolvedor, inicialmente, né? Tinha ali o Túlio liderando, desenhando toda a parte, a gente dando uma moral no que dava para dar, né? Com o conhecimento que eu tinha na época, não dava para adaptar aqui muita coisa, então era receber a ordem e executar, né? Como desenvolvedor tem que fazer. Aí fui pegando a ideia do projeto, entendendo, né? Trocando ideia direto com o Celso ali nas plannings também, entendendo mais do contexto do marketing, do problema que a BMS se propunha a resolver. E daí acabei, né, pegando o gosto, projeto muito desafiador. A gente vai, não sei se a gente vai falar mais sobre o desafio, vocês vão entender como é tão grande esse desafio da BMS. E daí acabei, né, sendo promovido quando o Túlio
deu uma pausa ali da Open, né? Porque ele não saiu de verdade. Então tive que assumir, aprender mais, né? Foi aprender mais. Aí tive que assumir o time e começar a desenhar algumas coisas. Confesso que a princípio nem tudo saiu da melhor forma, né? Como a gente começa, nem tudo sai da melhor forma, mas no final das contas deu tudo certo. Hoje a gente está na fase de lançamento, né? Faz 2 anos que a gente está na fase de desenvolvimento ali na Open, com esse projeto da BMS. A gente está usando muito microserviço, então tem muita coisa, não vou dizer espalhada, né? Mas tem muitas caixinhas que a gente usa para encaixar umas nas outras e formar o produto inteiro BMS. De stack a gente está usando hoje basicamente JavaScript, né? Com algumas tecnologias, frameworks do Nest, a plataforma do React toda ali para o front-end e assim, de banco de dados tem vários que a gente está usando. Está usando o Postgres para relacional, tem uma parte em Air Spike, coisas em Redis também. Legal, legal. E hoje seu papel ali é como tech lead, né? E você tem uma equipe ali abaixo de você, como que é isso? Sim, hoje o time tá repartido em 2, na verdade. 2 não, são 3, para não falar 4, né? Considerando o time de arquiteto ali, o time que desenha e dá apoio, né, na parte gerencial, na parte processual. São 2 times, né? A gente tem um time focado ali na parte de anúncios, nos serviços de anúncios, e tem o meu time, que é o de RTB, que está focado ali na parte de real-time bidding. A gente cuida dessas integrações com as exchanges e os leilões. Não, legal. Já tá entrando em termos técnicos do nosso mercado. Não, mas aí vamos contextualizar um pouquinho até, assim, acho que todo mundo é impactado, né, através de anúncio. Total. E poucas pessoas entendem como de fato funciona isso por debaixo dos panos. Uhum. É um processo extremamente complexo, né? E às vezes a gente olha ali, né? Pô, um banner, né? Ali é um processo que ocorre ali em no máximo 200 milissegundos, né? Toda a transação de fazer o processo de leilão e até mostrar ali o banner para a pessoa, né? Falando um pouco do bid em si, né? Do processo de real-time bidding. Você consegue explicar tecnicamente, Brunão, como que funciona isso? Claro, né? Vamos tentar fazer uma analogia ao leilão mesmo, que é o termo que a gente usa. Quando você está no leilão, ou você vê um leilão em filme, tu vê as pessoas lá ofertando um dinheiro para comprar determinada arte ou qualquer coisa que esteja sendo leiloada. Né? O processo para mostrar um anúncio na internet é essencialmente o mesmo. Né? A gente tem as edtechs ou as pessoas interessadas em mostrar o anúncio, né, num pedaço da internet. Aí tu imagina que cada pessoa acessando uma página na internet é um leilão que está acontecendo. Então aqui nessa sala nós temos 3 pessoas. Tem o Cadu, tem eu e tem o Gabs. Tem mais, né? Tem mais, mas vamos falar quem está aparecendo no vídeo. Né? São 3 pessoas acessando, por exemplo, o site do G1. Né? No G1 a gente tem vários espaços ali de anúncio vagos que cada pessoa é um espaço diferente. Então, vamos falar que no G1 a gente tem um espaço para cada, então são 3 leilões que vão acontecer só para essa sala. Né? Aí a gente tem diversas edtechs participando desse leilão, ofertando um valor, vamos falar de 10 centavos de dólar, para mostrar um anúncio para o Cadu. Né? Aí a gente tem as exchanges que vê essas ofertas, né? Por exemplo, eu, como edtech, oferto 10 centavos para te mostrar um anúncio, o Gabs oferta, 15 para te ofertar um outro anúncio. E a exchange vai lá e vai falar, Gabs, você ganhou, se oferta mais, você ganhou, então você vai lá e imprime pro Cadu. O processo é basicamente esse, né, excluindo muitos detalhes de implementação. Né, fazendo essa analogia, é isso. Mas é uma coisa interessante que você falou mesmo, porque da perspectiva de marketing para as pessoas, elas acham que é a própria marca que está perseguindo elas e mostrando ali Relaxa, fica tranquilo. Pedrão, você consegue pegar um pano pra gente, por favor? Você consegue... Isso aqui tá ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo, Tá cara. ao vivo, hein? Mas é interessante porque as marcas acreditam, as pessoas, os usuários, né, tá navegando na internet, acreditam que é a própria marca, mas é isso aí. E até dentro da mesma página, você deu o exemplo, tipo, da gente tá na página, os 3 podem estar acessando o G1 e vai acontecer ali o leilão e tal,
para os 3, Aí que eu li mas minha que na cagada. verdade tem vários, né? Se a página tiver um monte de espaço, você pode ter para a mesma pessoa infinitos leilões acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim. É uma coisa muito doida mesmo. A gente vai fazer uma pausa agora pra limpar a cagada, né? Não, fique em paz. Quer jogar água? Só passar embaixo aqui da coisa. Acho que tá bom, né? É, tá ótimo. Resolvido. O que eu faço com isso aqui? O bom é que agora ficou cheiroso. Cheirinho de Guaraná, aditivado. Pô, legal. É complexo, né? E então, a gente entendeu que existe uma necessidade no mercado, né? Sim. Democratizar essa questão né, do business que a Blue ela oferece para os clientes, e através da BMS a gente consegue oferecer isso através de uma plataforma, tanto ali no modelo de API First, né, quanto existe um back-office também para as empresas, né, e aí eu acho que o Brunão vai contextualizar melhor. Para a pessoa, quer criar seu próprio anúncio, ela vai conseguir ali, né, criar a campanha, vai conseguir criar seu anúncio ali, o criativo. Uhum. Então, o Brunão, me explica um pouco qual que é a estratégia, de fato, de você oferecer tanto via API quanto via back-office isso? Bom, como o Gabriel disse, né? A BMS vende tecnologia e tecnologia separada em caixinhas, vamos dizer assim. As nossas caixinhas na BMS, elas se encaixam perfeitamente, né? Mas a gente entende que a gente já tem um mercado que pode ter a tecnologia em casa ou pode estar usando de outro lugar e não quer deixar de usar. Então, o ponto da gente ser API First e promover, né, as nossas APIs para fazer integrações é justamente esse. A pessoa que não quer deixar a tecnologia que ela já tem ou que ela já usa para usar a nossa. Então, ela pode usar um pedacinho da nossa fazendo essas integrações, né? Entendi. Então, eu posso um exemplo, eu posso, através de um outro parceiro, criar a campanha, e aí, através da BMS, eu posso criar os criativos, um exemplo. Sim. Exatamente. Assim, eu tô por fora, né, do desenvolvimento já há um tempo, então eu não sei quais são os serviços que contemplam ali a BMS. É que aí entra, por exemplo, quando você aborda, por exemplo, o conceito de democratização da coisa. Como eu tinha comentado antes, você tem uma barreira de entrada, o Brunão comentou de exchange, né? A Edge Exchange, ela é o que a gente chama de inventário. Então, para eu conseguir aparecer dentro do G1, o G1, ele está sendo comercializado, o espaço publicitário dele está sendo comercializado dentro de uma Edge Exchange. Para uma pessoa, uma empresa ter acesso a essa Edge Exchange, ele vai gastar, cara, dependendo da Edge Exchange, no mínimo R$400 mil, só para você ter o acesso. Digamos que é você criar sua conta no Facebook. Você está pagando R$400 mil para criar sua conta no Facebook. Por mês? E você tem que transacionar isso por mês, no mínimo, para você manter sua conta ativa. Por isso que eu falei da barreira de entrada. Então você imagina, agências menores, quando a gente olha na perspectiva dos possíveis clientes, e aí abordando uma parte um pouco mais de business da coisa, para eu conseguir me conectar com uma agência, por exemplo, como que a agência vai conseguir de fato utilizar uma frente de campanha, de branding, de programática, com uma barreira dessa de entrada, se ele é menor? É um custo muito difícil dele conseguir repassar para o cliente dele e abordar isso como estratégia para fazer sentido no negócio, entendeu? E aí a gente chega e fala, olha, eu tenho uma plataforma onde esses R$400 mil aí, que é outra é 1 milhão, outra custa 2 milhões, cada uma tem um preço diferente. Né? Eu já assumi essa bronca, então eu tô te dando acesso a um lugar que você consegue gerenciar tudo isso num canto só. Então, para as agências que são menores, para situações o qual o cara não tem dinheiro para desembolsar essa fortuna para começar a usar, eu tirei essa barreira de entrada dele, entendeu? Então, quando o termo democratizar o acesso é justamente nesse sentido. A gente conseguir vir com uma coisa que o acesso é simples, porque a barreira de entrada eu já tirei. E eu assumo essa bronca, entendeu? Entendi. Eu queria complementar um pouquinho, mas eu não sei se eu posso falar isso. Então, qualquer coisa... Não, fala qualquer coisa, corta. Fala. De repente... Complementando o que o Gabriel falou, né? Tipo, a gente abre as portas até para cenários em que tem um microempresário que quer
expandir o negócio, quer anunciar na internet para atrair mais cliente, mas não tem grana suficiente para bancar uma EdTech ou uma agência para ver com esses anúncios. Então, ele pode ter o tempo para estudar o mundo do marketing digital, entender os conceitos que a BMS, né, tá ofertando, fazer uma conta na BMS e já começar a anunciar dali sozinho, sem depender de ninguém. Exatamente. É um outro ponto muito interessante. E um outro ponto que a gente vai entrar aqui, né, a BMS também, o modelo dela foi feito em API First, né? Ela foi toda pensada em ter API, documentação, justamente para oferecer tecnologia, né? Então, Exato. a pessoa ela consegue criar ali um produto em cima da BMS consumindo todo esse cenário tecnológico, né? Que tem uma barreira de entrada. E assim, como Open, né? A gente tem uma parceria muito boa com a BMS, porque a ideia é ser parceiro e oferecer para os nossos clientes também integração, desenvolvimento de soluções em cima da BMS. Por quê? Porque a gente tem expertise no produto e no negócio, né? Exato. Então, a gente tem mais de 15, 20 pessoas ali dentro, só focada nesse produto, né? E é um produto que, além de trazer para os clientes, né, conversão, branding, né, que alavancar a marca, a gente oferece também ali, né, o desenvolvimento de outros produtos através da Open Circle, né? Então, falando um pouquinho desse modelo de API First, né? Por que foi pensado nisso, em desenvolver pensando em API First? Existe uma necessidade do mercado de consumir isso via API, tecnicamente? Antes de responder sua pergunta, eu vou pegar só uma licença poética, até para englobar a fala que você disse agora. Vocês estão falando um termo presente aqui na conversa chamado EdTech. O que é EdTech? São tecnologias, empresas de tecnologia que desenvolvem para o mercado de marketing digital. É um termo que no Brasil não é tão discutido, é um termo novo aqui. Quando você olha fora, você vê muita empresa especializada nisso, mas no Brasil não. E aí é onde vocês se diferenciam. Porque com o projeto que a gente construiu junto, talvez vocês sejam uma das poucas empresas, ou sei lá, a única empresa brasileira no Brasil, com pessoas especialistas no desenvolvimento de soluções para o mercado de tecnologia em marketing digital. Então, assim, não só a gente vender a BMS, e aí já entrando agora na resposta da tua pergunta, não só vender a BMS, como vender vocês embarcados também. Por quê? O conceito de ser API First é muito o que o mercado precisa. Porque, assim, o Brunão contextualizou de uma forma muito boa, que são as caixinhas, né? Então, assim, cada caixinha é uma tecnologia e a solução que uma agência vende, por exemplo, é a junção dessas caixinhas. E muitas vezes eles gostam muito da caixinha que eles já têm. Só que hoje, por exemplo, se você quer operar um Google da vida, aí quando eu falo operar Google, gente, é fazer uma campanha de publicidade na internet dentro de uma plataforma do Google. Então a pessoa quer operar Google, o que acontece? Ele precisa primeiro desembolsar aquele rio de dinheiro lá e o Google é fechado. Então assim, ele não consegue pegar uma caixinha do Google e falar, poxa, eu gosto tanto dessa caixinha aqui, eu quero só pegar uma parte do Google. O Google fala, não. Abandona sua caixinha e usa tudo que eu tenho. A gente não quer que as empresas sejam presas a nós. Se você está satisfeito com a caixinha que você já tem, maravilha. Mas você quer lançar um serviço diferente que demanda outras caixinhas, eu tenho essas outras caixinhas para você integrar na caixinha que você já tem, porque você é satisfeito com ela, e a sua solução vai existir da mesma forma. Eu tiro barreira, cara. Falando de business, eu tiro barreira. Porque se eu venho com uma plataforma robusta, que aí o Brunão tá ligado, a plataforma é gigante, tem muita tecnologia, muito microserviço, muita coisa integrada. Você vem com um negócio desse falando pro cara, por exemplo, eu tenho tudo isso aqui, você é obrigado a fechar tudo isso aqui, assusta. Então o cara fala, pô, mas eu já uso a caixinha que eu gosto aqui, eu não quero deixar de usar, eu tenho medo. Então eu falo, não tem problema. Obviamente que se o cara começar a plugar as caixinhas, ele vai ver que não é tão complicado assim e futuramente ele pode querer optar por usar todos os serviços e microserviços da BMS. Se complementam, né? Isso, esse é o ponto.
A ideia da BMS, ela foi pensada no modelo da AWS, né? Eu acho que o Bruno vai explicar um pouco disso. E você paga pelo que você usa, né? Então, elas acabam se complementando. Você começa ali com um servicinho, testando, né? E depois você vai expandindo ali o leque de serviços. Essa é justamente mas a falando ideia. um pouco de desafio, Brunão, o que tem de desafio técnico lá na BMS, né? Conta Isso um aí pouco. eu quero saber também. Cara, A galera geralmente, e BMS é uma parada pra gente, pra Open, né? É muito bom, por quê? Porque atrai talentos, né? Então, quando eu explico do cenário, eu explico qual que é o desafio, é muito fácil trazer um desenvolvedor, né? Então, e trazer desenvolvedores bons, né? Isso que hoje o mercado ele tá um pouco precário, porque a galera tem uma oferta muito grande para sair para fora. Então, pra gente isso é muito bom. Mas fala aí, Brunão, o que tecnicamente coloca aí os principais pontos que você acha que são desafios. Tá. Antes de responder sua pergunta, vamos imaginar um cenário de um anúncio sendo exibido. Né? Geralmente, o que acontece? Eu tô acessando a internet e eu quero comprar uma camiseta do Corinthians. Acessei lá a Centauro. Começou errado já. Puta que pariu. Já, não. Corinthians é o melhor time de São Paulo, cara. Por isso que eu derrubei o negócio Vamos aqui, lá. cara. Eu quero comprar a camiseta do Corinthians, acessei o site da Centauro, traz a camiseta do Corinthians, abri lá, mas por alguma razão não comprei. Ou porque não tenho limite suficiente no cartão, ou, sei lá, esqueci de comprar, saí e fui tomar um café. Camiseta super valorizada isso aí, mano. Aí, beleza. Esqueci de comprar, tô navegando na internet depois, abri lá o site da UOL, o site do G1, me aparece um anúncio da Centauro com a camiseta do Corinthians que eu cliquei e não comprei, né? Então, o que aconteceu por trás? Por trás aconteceu o traqueamento do evento, né, de que eu abri o meu navegador, abri o site da Centauro, então o meu usuário na internet foi tagueado de alguma forma ali. Eles identificaram que o meu usuário que foi tagueado clicou na camiseta do Corinthians e não comprou por alguma razão. Aí já entra a parte de traqueamento de usuários. Aí tem toda a parte do leilão, que acontece por trás, tem a parte de criação dos banners e tem a parte da recomendação do produto que aconteceu. Então, tu percebe que tem várias caixinhas ali, né? Tem caixa de recomendação, tem a caixinha de traqueamento, tem a caixinha de construir o anúncio, construir o criativo e a caixinha do leilão, né? Só nesse pequeno fluxo que eu detalhei aqui. Então, o desafio é construir esses microserviços, né, responsáveis por traquear a atividade do usuário, por gerar uma recomendação para esse usuário específico, com base no comportamento dele no passado ou com base no que ele pode comprar no futuro, né, com as informações que a gente já tem, que a gente já sabe. Mais a construção do anúncio, mais o real-time bidding que acontece, e a gente tem alguns critérios ali na parte do leilão também, né, dependendo da exchange que a gente está, né, conversando. Com o Google, que é o maior inventário que a gente trabalha hoje, a gente tem que responder a requisição em até 30 milissegundos. Se a gente não responder nisso, a gente tem uma chance muito grande de perder. Não, a gente praticamente perdeu se responder em mais tempo do que isso. Então, são esses os desafios. Construir todos esses serviços, fazer com que eles comuniquem rápido o suficiente para a gente falar para o Google que a gente quer mostrar um anúncio para aquela pessoa. Né? Esse é o maior desafio que a gente tem na BMS hoje. Né? E aí quando a gente vai, é dúvida minha mesmo, hein? Já vou fazer uma pergunta aqui. E aí quando você pega, por exemplo, toda essa... Me parece que você tem uma robustez muito grande de tecnologia aí por trás. O que é essa robustez? Você consegue falar pra gente? Tipo, como que você consegue garantir que o negócio vai acontecer em 30 milissegundos? Fala pros dev aí, o que tem ali de tecnologia, né? O que está sendo usado, né? Linguagens, e como que a gente está resolvendo? Sim, de infra a gente está usando a AWS e a gente tem várias estratégias para garantir que a gente vai conseguir responder em 30 milissegundos. A primeira estratégia e a mais óbvia é, né, deixar o ponto de presença mais próximo do Google. Então, se o Google está mandando request dos Estados Unidos, do oeste dos Estados Unidos, a gente tem um servidor lá no oeste dos Estados Unidos para diminuir o tempo de latência entre os nossos servidores. O segundo é o cache. Então, o usuário configura todas as campanhas, configura os banners, os criativos e os targets, né,
os usuários que ele quer anunciar ou não. De tempos em tempos, o nosso bidder, que é o responsável por ofertar, né, fazer a oferta para o Google, consulta essas informações e salva em cache, né, para ter essas informações mais frescas ali na memória daquele servidor. Aí, consultando no cache, o tempo de resposta cai consideravelmente. Acho que a cada 2 segundos a gente faz esse refresh para ver se nada mudou no sistema, para ver se as campanhas que a gente tem, né, estão 100% atualizadas e ofertar para o Google. Essas são basicamente as duas, tem mais coisa por trás, né? Mas com essas 2 estratégias a gente já garante que consegue responder nesse tempo. Né? E por trás de todas essas 2 estratégias existe uma complexidade até mesmo a nível de servir, né? De atualização, de você fazer deploy multi-região. Sim. E isso é um pouco complexo, né? E a ideia da BMS é ser um produto de evolução constante, né? Exato. A cada momento ali a gente lança novos serviços, novas features. E como que a gente está resolvendo isso, Bruno? Antes de tudo, ser multi-região é um ponto muito importante, né? Porque o Google, por exemplo, trabalha no mundo todo. Então a gente está participando de leilões nos Estados Unidos, está participando de leilões aqui no Brasil, na Argentina e na Europa. Na Europa tem outras exchanges e tal, né? Mas nosso maior inventário, como eu já disse, é o Google e a gente tem que estar nesses pontos de presenças mais próximo do Google para Existe algum outro inventário? Sim, a gente está trabalhando com a Genet hoje também, que é brasileira. E tem a Smart Edges, que é da Europa, e tem mais uma da Europa que também está entrando pro inventário. Tem a Zander, tem inúmeras, na verdade. Essas são as que já estão na plataforma, né? Legal. Qual que era a pergunta mesmo? O lance do deploy, né? Como que a gente garante que está entregando? Qual que é a estratégia que a gente está usando para deployar nessas regiões? Cara, hoje a gente está usando o Azure DevOps, né? Já tem as ferramentas ali prontas para uso, né? A gente só configurou a pipeline para deployar nas regiões que a gente quer estar presente. Tem serviços que a gente quer estar presente nas 3 regiões que a gente está trabalhando hoje, tem serviços que não, né? Mas a gente consegue configurar certinho lá nas pipelines onde a gente quer deployar cada serviço. Legal. E uma dúvida que é até difícil a gente explicar isso para o pessoal, né? Porque o Google ele oferece alguns serviços de anúncio, né? De retargeting, remarketing. Qual que é a diferença? Tipo, por que eu escolho a BMS, até mesmo a Blue, né? E por que eu não escolho, sei lá, Google, Facebook, TikTok também tem? Qual que é a diferença de negócio desses serviços? Tá. Todos eles dependem do tipo de campanha que você quer rodar. Acho que esse é o primeiro ponto. Dependendo do seu objetivo, você vai ter maior penetração, maior impressão, maior inventário, maior riqueza do usuário numa plataforma do que na outra. Então, vou dar um exemplo básico aqui. Você comentou 2 grandes, Google e Facebook. Se você quer fazer uma campanha de branding, que é demonstração de marca, basicamente no Facebook você vai ter muito mais agentes demográficos para conseguir filtrar muito mais o usuário, porque, cara, é uma rede social onde eles têm acesso a nível do que você gosta. Então, eles têm muitos dados sobre você. Então, a campanha que você roda ali, ela tem muito mais detalhes e consegue muito mais específico no público que você acredita ser o seu público-alvo do que no Google, por exemplo. Muito embora o Google também tenha muitas opções ali de audiências disponíveis. Acaba sendo estratégias diferentes entre escolher um e o outro, né? Isso. Só que aí pegando a vertente de retargeting, por exemplo, que você comentou, aonde o retargeting se diferencia de um branding, por exemplo. O branding, você não tem parâmetros de comparação. Então, vamos dizer que é por aleatoriedade. Você acredita que aquela audiência que você configurou é o seu público-alvo e você vai mostrar banners aleatoriamente para essas pessoas no intuito de fazê-las conhecer a sua marca. Então, essa é uma estratégia. Quando a gente olha para o retargeting é o exemplo que o Brunão deu. Você já precisa ter entrado no site, você precisa ter uma curvatura de comportamento dentro daquele site. Você tem que ter visto a camiseta do Corinthians dentro do site da Centauro, entendeu? Então, quando você olha para o retargeting, todas essas plataformas também o oferecem, mas cada uma delas se diferencia na estratégia de como isso vai ser mostrado ao usuário depois. Então, assim, se a gente pega a Blue como exemplo, aonde a gente se diferencia no mercado? A gente se diz ser um retargeting assertivo. Então, o que é fazer um retargeting assertivo?
Eu não tenho para que mostrar banner pro Cadu o dia inteiro, porque de repente o comportamento do Cadu é comprar à noite. Se eu mostrar banner para você o dia inteiro, você tá trabalhando lá, codificando, alienado lá. Cara, você não vai se importar com aquilo que você tá vendo. Se eu mostrar um anúncio pra você, é paisagem. Eu vou ficar puto, né? Ou você vai ficar puto. Então a gente até fala que a gente tira esse efeito de perseguição da marca. Porque eu entendo quando você clica e compra. Então essa é a diferença da estratégia. Num Google da vida, você não consegue configurar isso, por exemplo, entendeu? Olha, eu quero aparecer especificamente nesse tipo de estratégia. Não. Ele te dá um tipo de campanha que você pode rodar por um período, você coloca a grana e fala, eu quero que consuma esse dinheiro muito rápido para aparecer pra caramba, ou eu quero que esse dinheiro seja gasto de maneira, digamos, uma velocidade de cruzeiro constante o dia inteiro. Então não tem uma inteligência mais a fundo que sabe quando o usuário clica. Ele vai simplesmente fazer impressões com a camiseta do Corinthians, aleatória, uma hora o usuário vai clicar e comprar. A gente não. Então, a estratégia de como isso vai ser apresentado ao usuário no fim das contas é o grande diferencial de cada uma das coisas. Entendi. E tem uma inteligência por trás, né? Posso estar falando besteira, mas eu imagino que, no lance de você participar de um leilão, né? Você tem que colocar dinheiro na frente, né? Você ganhou aquele leilão e você tem que pagar, né? Uhum. Vale a pena pagar para alguém que não vai clicar? Esse então, é o ponto. Então, eu acho que essa é uma estratégia, né? E a gente avalia tem várias propriedades ali que a gente acaba avaliando, né? Device, localização. Tudo. Tipo, o cara visitou um site da Farfetch, né? Um tênis feminino por R$50 mil o tênis. O cara tá visitando lá do interior de Manaus com... sei lá, né, não julgando, mas a probabilidade acaba sendo baixa, né? Sim. Uma pessoa talvez do sexo masculino, de um navegador totalmente desatualizado, qual que é a probabilidade dessa pessoa comprar, né, esse tipo de produto? Então, existe modelos ali de machine learning, né? Exato. Que acaba avaliando e vendo ali se vale a pena eu imprimir esse... acho que como que fala, né? Eu comprar participar desse leilão, né? Não sei se é participar ou se de fato dá o lance, né? Exato. E justamente entra no conceito do que o Brunão falou também, que você tem a Edge Exchange, então o cara acessou lá o site do interior de Manaus, no Amazonas lá que você comentou, a chance dele clicar... Não ser cancelado não, né? De forma alguma. Esperamos que não. O principal ponto desse cara pode ser que ele não seja o público. Então, sim. Aqui tem o primeiro ponto, quando a gente fala de marketing digital, que é a estratégia que o cara fez. Então, se é uma campanha de branding, com certeza, se é uma pessoa da Farfetch, ele fez ali uma trilhagem de audiência que jamais vai pegar esse cara lá. Ou contrataram alguém muito ruim para fazer esse serviço de configuração. Pode acontecer. Mas o outro ponto, aí entra muito mais o trabalho de vocês como desenvolvimento. De entender, por exemplo, a gente passar a ideia para vocês o cara acessou o site da Farfetch, ele viu um tênis de R$50 mil, ou a donzela viu um tênis de R$50 mil. E aí, chegar no contexto de que o que eu tenho que levar em consideração depois para eu conseguir mostrar esse banner pro cara. Então, tem muito conceito de tecnologia por trás. E tem até outras coisas até que o Brunão acabou não comentando também. Eu tenho a tag, eu tenho um script, um código que capta a informação do cara. Eu preciso disparar um identificador para esse cara, para eu poder atrelar desse identificador que não pega dado sensível. Eu não sei quem é você, hein? Ele não pega dado sensível, eu gravo a informação do que esse cara viu, do produto. Depois eu tenho que ter o catálogo de produto também, que é um outro ponto, que é um produto que vai ser comercializado pela BMS. Mas eu tenho que ter o catálogo de produto da Farfetch para ver se aquilo que o usuário viu está no catálogo de produto. Então aí já tem uma inteligência para fazer o cruzamento de dado, porque se o cara viu um produto que não está no catálogo, eu não tenho que recomendar, porque a base de dados que eu tenho para confrontar é o catálogo. Então aqui já tem o catálogo também hospedado, que tem que estar atualizado de acordo com o site para não mostrar um preço indevido depois para o cara, porque vai que ele viu no site lá por 50, de repente isso era um problema com retargeting, por exemplo, no passado, que a pessoa comprava o produto, o banner continuava aparecendo para ela, não com a minha empresa. O banner continuava aparecendo para essa pessoa de outros servidores de tecnologia de EdTechs,
e ele via, por exemplo, o produto que ele comprou mais barato. Você vai ficar puto. Total. Então, tipo, tem muitos conceitos tecnológicos por trás que tem uma inteligência gigantesca para você conseguir pegar a curva de comportamento dessa pessoa. E aqui a gente ainda está falando da tecnologia, de uma parte da tecnologia, que é o que eu pego via script, via código no site da marca. Ainda tem a outra parte que é a própria impressão, que aí entra uma outra tecnologia ainda, que é o Ad Server, que é uma das outras caixinhas. O Ad Server está integrado no conjunto todo, ele faz a impressão, mas ele também coleta as métricas se essa impressão foi boa. Então, como que eu sei que você clica só à noite? Porque eu fiz impressão para você, o Ad Server coletou se você clicou naquele horário ou não. Então, eu começo a montar uma base muito grande com uma inteligência aplicada para saber. Pô, o Brunão clica 3 horas da tarde, o Gabriel clica 8 da manhã, o Cadu clica 9 da noite. Então, ele começa a entender e correlacionar e guardar dentro daquele seu identificador lá, que é aleatório, que só tem comportamento, que você vê esse tipo de produto e clica nessa janela de horário. Quando que eu tenho que mostrar anúncio para você? Cruza tudo isso aqui, aí faz o leilão e aí vai embora. E a BMS, ela tem essas integrações com o Ad Server, né? Exato. Ela tem o próprio Ad Server. Tem o Ad Server. Ela tem o próprio Ad Server. Explica aí quais são os produtos, né, que tem aí a BMS. Consegue dar um overview do que a gente oferece aí? Cara, antes de falar, eu queria complementar um pouquinho a resposta do Gabriel, né, sobre por que escolher a BMS. Foi até um ponto que a gente estava trocando ideia essa semana, se não me engano. Mas imagina que tu quer começar a expandir tua marca, fazer branding, aí tu entra no Google Ads e vincula teu branding no Google. Vai aparecer em site, vai aparecer em alguns lugares. Aí tu tem que fazer a mesma coisa no Facebook Ads, você tem que fazer a mesma coisa no TikTok para ter teu branding lá, tem que fazer a mesma coisa em vários lugares. A BMS já tem todo esse inventário compilado, tu configura uma campanha de branding, vincula os inventários que você quer, pronto, tudo num lugar só, para vários inventários diferentes. Então, essa é uma outra vantagem. Agora, gigante, viu? Indo para os pontos do... Só uma dúvida. Isso eu não sei, tá? Tô sendo bem leigo. Eu posso criar uma campanha na BMS e oferecer isso no Facebook? Não. Não, né? Ainda não. Tá. Então, ainda não, mas isso é interessante. É possível e vai acontecer. Isso, tanto oferecer no TikTok, no Facebook... Pô, isso é muito interessante. Isso aí é exatamente o que o Brunão explicou agora. Esses lugares, Facebook, TikTok, Instagram, eles são os inventários. Então é onde a gente roda a campanha. Essas são as Ad Exchanges que a gente comentou, entendeu? As Ad Exchanges são essas redes de inventário que é onde eu vou mostrar o anúncio. Então, futuramente estaremos integrados em todas as redes sociais e aí vai ser mais fácil ainda, porque ao invés de você ter que acessar o painel do Meta para fazer campanha no Facebook, aí você acessa o painel do Google para fazer campanha no Google, você cria tudo num lugar só e fala, esse aqui eu quero aqui, esse aqui eu quero aqui, esse aqui eu quero aqui, na mesma página. Pô, legal. E o que fala um pouco dos serviços aí, Brunão, o que a gente está oferecendo ali na BMS? Tá, o primeiro deles, um dos mais importantes é o Ad Server, né, que o Gabriel já citou, que controla ali os anúncios que a gente vai imprimir e todo o traqueamento, né, se o anúncio foi impresso, se o anúncio foi visualizado, se foi clicado. A gente tem o serviço de monitoramento também, que aí entra nessa parte, né, do traqueamento dos eventos do usuário e dos eventos que aconteceram, né, no sistema como um todo, na campanha, no anúncio, e por aí vai. A gente tem a parte de RTB, que é o Real Time Bidding, que eu já citei aqui algumas vezes, que é o nosso leiloeiro não, né? O cara que vai decidir se vai participar ou não do leilão. Tá. A gente tem a parte de CS2 também, que é o nosso catálogo, então a gente cria catálogo na BMS e gerencia esse catálogo, fazendo o sync com o catálogo do e-commerce do nosso cliente, caso tenha, caso não tenha também a gente não faz o sync, é completamente customizável. Tem a parte também de recomendação que está fortemente atrelada ao catálogo. Então, a gente tem que ter um catálogo para poder recomendar alguma coisa, algum produto. Temos a parte de DMP, né, que a gente chama de Data Management Platform, que controla as informações que a gente traqueia do usuário. Ou, né, configura os traqueamentos que a gente quer fazer. Então, como eu expliquei no exemplo, né, do retargeting. Acessei o site da Centauro, tem ali um script do DMP que está traqueando as informações de navegação de um usuário aleatório,
Né? E quando a gente fala de um usuário aleatório, o usuário pra gente é só um número aleatório, a gente não sabe nome, não sabe nada, como o Gabriel já falou, é completamente anônimo. É só um ID numérico, às vezes não tão numérico, mas acho que é isso. Legal. E hoje tudo isso está em cima de microserviços, né? Tudo em cima de microserviços. Rodando em Node com Nest, né? Nest. Confundo aí. Fala um pouquinho de como que foi desenvolvido isso, né? O que a gente está usando de tecnologia em si. Tanto em front, tem uma camada de front também? Sim, do lado do front a gente está usando ali o React, facilita muito a nossa vida, com o pacote de bibliotecas ali do MUI, né, para construir os nossos componentes. E a gente está usando a estrutura de monorepo com micro front-ends. Então, a gente tem vários serviços ali, a gente tem um monorepo para cada produtinho, e cada produto... Tá usando o que de monorepo? O NX. NX? Isso. Legal. E a gente está usando micro front-ends. Então, a gente tem ali o micro front-end de métricas. A gente tem métricas de todos os outros serviços, né? Então, a gente tem um bloquinho ali de métricas que exporta aquele front-end para todo lugar que precisa usar. Então, facilita muito essa reutilização de componentes. Do lado do back, a gente está também com microserviços. A maioria está construída ali com JavaScript e Nest. Usando TypeScript, né? Usando TypeScript. Aí, senão... Facilita muito a vida TypeScript. Tá na esteira para construir algumas coisas em Rush. Já tem na fila ali para as próximas sprints alguma coisa em Go, né? Já estamos começando a fazer a POC. Vai fazer o que em Go? A gente vai fazer um provider pro Terraform. Pô, legal, hein? Porque legal. Todos os recursos da ABMS são provisionáveis também, né? Então, a gente está construindo a parte de soluções. A pessoa vai abrir a ABMS para construir uma solução completa. Então, quero construir uma solução de retargeting. Só vai responder algumas perguntas, umas 5 perguntas, vamos falar assim, não vai ser só 5, mas vai responder 5 perguntas e a gente já vai subir uma campanha de retargeting toda para você, com os anúncios, com os criativos, com tudo configurado certinho. Aí para isso a gente vai usar Go para construir um provider para o Terraform para deixar isso mais fácil do nosso lado. Né? Tudo isso vai ser via front-end também, mas vai estar disponível via API ou via Terraform para os devs que conhecerem Terraform e quiserem usar esse provider para subir alguma coisa. Entendi. Então vai ser um CLI. Vai ter um CLI também. Pô, legal. É uma parada de alto nível, né? Essa é a ideia mesmo. E questão de futuro, o que vocês pensam aí, né, mais para frente? Questão de novas funcionalidades, novos serviços. Tem uma visão de estratégia de futuro? Cara, sabe uma coisa que é engraçada nesse sentido? A gente hoje olha para a plataforma com uma visão muito viciada naquilo que a gente já sabe fazer, ou no que nós tivemos contato e participamos do desenvolvimento. O que eu acredito é que vão surgir novas coisas e novas demandas que a gente nem imaginou. Então hoje, todos esses serviços que a gente falou aqui é muito atrelado a subir uma campanha de branding, a subir uma campanha de retargeting, ou conseguir fazer de uma maneira extremamente customizada, que hoje eu garanto que nenhuma outra plataforma faz, uma campanha de branding ou uma campanha de retargeting. Então, eu acredito que quando isso for para o mercado e cair, por exemplo, no colo de uma grande agência que tem um desenvolvimento de tecnologia e que conhece de muitas plataformas, cara, ela vai olhar para a BMS e vai falar, nossa, eu vou construir um edifício gigante com isso aqui. E a gente, Gabriel... Uma CMS, uma DMS, né? Não dá para saber. Porque é justamente aí que a gente quer chegar, sabe? O grande objetivo, falando em futuro como business pelo menos, é estar presente em todo mundo. Porque com a Blue eu não consigo. Eu tenho um serviço fechado, querendo ou não nichado, eu tenho barreiras de entrada, eu preciso que um site já esteja estruturado, tenha audiência já de uma determinada quantidade considerável, então eu não consigo oferecer a Blue para qualquer um. Você não oferece branding, né? Ou oferece hoje? Não, pela Blue não. É o que eu tô falando. E aí você chega com a BMS e fala pro cara, pô, eu tenho tudo isso aqui. Putz, mas eu não tenho dinheiro, mas é pay as you go.
Você vai, sobe esse ponto sobe eu não o serviço ainda. que você quer, você tem um leve fee ali de cada serviço que você subir, que você usar, que não é um fee que vai te deixar... Isso é transparente para a pessoa. Exato, total, sempre. Tem a parte de billing, se o Brunão quiser me complementar depois com mais detalhes técnicos do billing, mas é uma parada, é um ponto específico da plataforma que também a gente pensou como um diferencial de mercado, porque... Quando você olha para plataformas hoje que operam campanhas, tem uma parte nebulosa que para quem compra nunca é claro. Por exemplo, eu tenho R$5.000 e eu quero subir uma campanha no Google. Você vai colocar R$5.000, mas não são R$5.000 que efetivamente vão virar impressão e mídia, que a gente chama. Porque o Google tem o fee do Google, ele tem uma taxa fixa dele ali que você nunca sabe o que é, e que não necessariamente o dinheiro que você colocou é o que vai acontecer. E aí depois entram outras métricas que a gente chama de CPM, por exemplo, você vai ver se o custo que você está colocando em impressão e que você está tendo de retorno está fazendo sentido. Na BMS tudo isso é claro. Então legal, quero subir o serviço do CS2, que é o serviço de catálogo. A ativação do serviço e a permanência do serviço ativo vai te custar tanto. Isso é claro para a pessoa, para ela ver se esse custo fixo que ela vai ter usando aquilo ali, transacionando X dados, faz sentido para ela. Então ela sabe que se ela colocar R$5.000 num serviço de catálogo, por exemplo, dos R$5.000, X mil reais vai para cada um dos microserviços que tem ali, entendeu? Pô, legal, legal. E até mesmo falando para a parte técnica, né? O desenvolvedor, ele pode entrar ali dentro da plataforma, ele, vou desenvolver uma solução, sei lá, pensou numa solução, consigo integrar, né? Consigo criar um produtinho ali em cima da BMS e oferecer ali para alguns clientes menores, Exato. Agência, desenvolver aplicativos ali em cima da plataforma. Exato. Isso que a gente quer. É exatamente isso que a gente quer. Você oferece acessibilidade não só para o seu público-alvo, que hoje eu acho que você tem todos os clientes que usariam, né, esse produto, agência, e-commerce, mas também pensando no seu Zé que quer fazer um brand ali da tapioca dele, por que não? O mais interessante é que isso não está preso ao mundo do marketing digital, né? Tu pode usar cada caixinha da BMS para um propósito específico. Por exemplo, eu tenho o catálogo, né? O serviço de catálogo. Eu posso usar para gerenciar um catálogo e ter, sei lá, um e-commerce no Brasil, um e-commerce em outro lugar e gerenciar o catálogo só na BMS. Então eu alimento a BMS exporta para esses dois e-commerces diferentes. Ou a engine de recomendação. Tem meu catálogo, configuro uma engine de recomendação para recomendar os produtos mais clicados, os produtos mais vendidos, e você consegue recomendar em qualquer lugar. Consegue recomendar num site estático, consegue recomendar num chatbot, por exemplo, e por aí vai. Pô, legal, é um leque de soluções ali e é até difícil prever o que pode ser desenvolvido ali dentro, ponto. Né? E a gente até quebra algumas cabeças quando a gente conversa sobre BMS, por exemplo, sendo da Blue, que eu falo, cara, hoje eu tenho um concorrente no mercado chamado Critel. Se a Critel quiser comprar serviços da BMS... É muito caro o Critel, não dá... Não, é caro, mas aonde eu quero chegar? Se a Critel quiser consumir a tecnologia da BMS para fazer uma nova solução e vender, por mim, beleza, tá ótimo. Beleza. É isso que eu quero estar presente em todo mundo. Eu quero que o mercado de EdTech use a BMS e desenvolva novas soluções. E eu vou estar em todo mundo, entendeu? A tecnologia por trás é minha, que é o conceito que vocês mesmos falaram mais cedo da AWS. Hoje a maior parte dos serviços são hospedados na AWS, mas ninguém chega para alguém e fala: oi, eu tenho o serviço X e é powered by AWS. Ninguém fala, não precisa saber o que está por trás, entendeu? É o nosso conceito. O cara vai criar, por exemplo, branding Cadu. Por trás é BMS, mas seu cliente não precisa saber, é o branding Cadu. Entendeu? Sim. Pô, legal. Tem mais algum ponto para colocar que você acha interessante nessa questão, Brunão? Questão pago por uso, questão de até mesmo de tecnologia? Cara, a tecnologia, assim, bem simples. A gente traqueia todas as requests que as nossas APIs têm, tanto advindas do front quanto as vindas da própria chamada da API mesmo. E a gente calcula ali o uso e mostra dia a dia as atualizações, né? Na verdade, a cada hora. Cada hora a gente tem alguns serviços, né, que computam o uso que aconteceu naquela hora e já mostra ali praticamente em tempo de execução para o usuário o custo que ele está tendo com cada microserviço, né? Tá bem detalhado. Né? Linha a linha, quantas requests aconteceram, quanto a gente está cobrando por cada requisição. Né? A gente tem inclusive free tiers, então tem ali uma quantidade de requisições que você pode fazer que é de graça para você.
E essencialmente isso. E tem outro, acho que não é só requisição, né? Tem outro serviço que tem outro modelo de precificação, né? Sim, Aí a gente tem, não entendo. por exemplo, as campanhas, né? Nas campanhas a gente tem uma taxa ali, se não me engano, de 20% do configurado para a gente, né, entregar. Então, se você configura uma campanha com budget de $100, a gente cobra uma taxa ali de 20% desses $100. Que é o que eu comentei lá dos R$5.000 que não viram impressão direta, entendeu? Entendi. Você sabe que 20% disso é o FII da plataforma e independente do valor que você colocar, você tem a exclusão desse FII para utilização. Então isso é claro para você. Essa é a taxa antes de lançar, né? Tá. É complexo de configurar uma campanha? A pessoa precisa ter estratégia para fazer isso? É que o configurar a campanha na BMS não é o problema. O problema é que você está falando do marketing de uma empresa. Você vai fazer uma ação publicitária. Então tem um conceito muito gigante por trás. Na BMS em si, talvez a primeira vez que você vá programar a campanha vá te dar um trabalho. Porque você tem vários pontinhos para ligar ali e aquilo fazer sentido. Então, primeiro passo, criativo, que o Brunão já comentou. Criativo é o quê? O banner. É o que vai aparecer na tela da pessoa. Você tem que subir isso na plataforma. Uma vez que você subiu, você tem que vincular isso a um grupo de anúncios. Um grupo de criativo, um grupo de banner. Então, se você, por exemplo, sei lá, tem 2 banners da mesma dimensão, você pode colocar eles na mesma caixinha e aí o sistema vai falar para você que dos 2 o A é melhor que o B, entendeu? Então aqui você já tem um ponto inicial. Depois você precisa vincular isso a um anúncio. O anúncio é o como você quer que ele dispare. Então, eu quero que esse banner que eu coloquei só dispare do meio-dia da segunda até 3h58 da quinta. Você pode. Então você dita o como você quer que o sistema entregue, qual o intervalo de tempo que você quer que o sistema entregue, que é o anúncio, a regra de anúncio. Depois você tem a campanha ainda. E aí na campanha que você coloca o quanto você tem de dinheiro para utilizar, qual o valor do CPM mesmo. CPM é o custo por 1.000 impressão, então é o quanto efetivamente o bidder vai dar de lance. E aí a gente tem uma tecnologia lá dentro que chama bid shading, que é você ter um intervalo de lance mínimo e lance máximo, valor mínimo e valor máximo, que a ferramenta vai fazer por tentativa e erro, para que ela possa diluir melhor o seu custo e não ficar dando bid do mesmo valor sempre. Então você tem mais essa complexidade. Dentro da campanha você seleciona a audiência. Então quando você fala audiência, é aquele negócio do cara lá no interior do Amazonas. Na audiência você vai falar... Eu já consigo filtrar, né? Exatamente. E você consegue filtrar por cidade, por estado, por país, a gente chama de... É como se fosse barreiras invisíveis, né? Você pode colocar, por exemplo, uma latitude e uma longitude aqui no prédio que a gente está e uma campanha que vai rodar a 2 km daqui. Então você consegue fazer uma campanha extremamente nichada se você quiser. Legal. E aí você vincula isso com o dispositivo da pessoa, tipo de site, por exemplo, por categoria de site. Tem, mais de 500 categorias lá. Aí você tem como colocar isso também por o dispositivo, navegador, linguagem da página que a pessoa está acessando. Se você só quer, por exemplo, que o seu banner apareça quando páginas estão em inglês, você pode. Então tem inúmeras coisas que você consegue fazer ali para criar essa audiência que você acredita ser o seu público-alvo. Então assim, a primeira configuração, por tudo isso que eu expliquei durante 5 minutos aqui, é complexa. Mas uma vez que você crie tudo isso e você veja dando certo, você já tem as suas pré-configurações prontas. Então se você vai subir uma outra campanha, você só replica. Entendi. Pô, legal. E... falando um pouquinho do evento agora, Fora E-Commerce Brasil, né? A gente vamos estar lá semana que vem. Eu fiquei feliz em saber que vocês vão, inclusive. O Brunão também vai estar lá. Qual que é a expectativa, né, do evento? O que vocês estão planejando aí? Tô por fora, né? Vou para apoiar mais técnico ali, tentar vender a Open também, que é importante. Eu vou responder sua pergunta e quero devolver a vocês com a mesma pergunta depois. É que assim, pra gente é o lançamento do que a gente tá esperando lançar há 3 anos, né, cara? Então assim, desde que a Blue tem 5 anos. Desde que a gente abriu a Blue que a gente fala, precisamos desenvolver um novo produto. Uma empresa não vive de um produto só. 1 ano e pouco depois, ideia da BMS.
Um ano depois da ideia da BMS, Open desenvolvendo a BMS. E agora a chance da gente de fato conseguir colocar isso para o mercado. Pra você ter ideia, eu tô à frente do comercial. Não à frente literalmente, à frente eu tô há menos tempo, mas eu faço parte do comercial desde 2018. Eu já falava dessas ideias de BMS para os clientes que a gente tinha na época. E a galera, cara, nossa, isso aí é muito interessante, não existe, sabe? Agora eu posso, de fato, convidar todo esse pessoal para ir num lugar físico com coisas que existem e um time gigantesco cuidando disso, entendeu? Então, assim, a expectativa que a gente tá, acho que é muito mais ansiedade, né? Mas a gente estruturou muito bem para estar lá. Obviamente tem a estratégia do próprio evento, então a gente vai ter pelo menos ali umas 4 linhas diferentes, níveis diferentes de pessoas para atendimento e qualificação dos leads que irão ao stand. Então, basicamente, a gente tem as pessoas que fazem só o redirecionamento, entendem se você é um lead qualificado ou não. Se você é qualificado, ele passa para uma outra pessoa. Essa outra pessoa tem um pouco mais de conhecimento da plataforma, ela vai poder explicar um pouquinho melhor. Se ele conseguir qualificar esse lead mais ainda, porque é um cara que tem competência técnica, é uma pessoa de agência e etc., entende mais dessas tecnologias e sopa de letrinha que a gente falou, aí vai para mim, vai para os meus sócios, para outras pessoas que conseguem, se for o caso, até abrir a plataforma e demonstrar. Então a gente está indo com um time robusto, vocês também, porque isso é importante, de novo, exaltando vocês na questão de EdTech, porque muitas pessoas ou agências que queiram consumir a BMS às vezes não tem braço de tecnologia para entender o que é, ou quer consumir, mas não sabe como. E vai precisar de vocês para construir as integrações. Então não à toa vocês estarem lá, cara, é uma ajuda incrível para a gente. E vocês conseguirem se promover como uma grande empresa no mercado de EdTech também, que no Brasil é de uma escassez gigante. Então, quando a gente fala de evento, é isso, cara. É um evento com 12 mil pessoas dia, pelo menos isso, imagina isso passando no stand. E aí, assim, a gente, são 3 dias seguidos de evento. Bastante oportunidade, e né? muita coisa para trabalhar. Eu vejo que, como parceiro estratégico, né, a BMS, ela, de fato, vem para alavancar também a Open, né? Porque através da BMS a gente forma muitas parcerias aí, até mesmo de desenvolvimento de novas soluções. BMS era um troço difícil de entender, né? Quando a gente começou. E a gente ficava quebrando a cabeça, faz sentido, não faz sentido, né? Vai usar, não vai usar. A gente refez muita coisa, né? Muita coisa, muitas vezes. E hoje a gente chegou numa solução que eu sou comercial também na Open, né? Eu acabo tendo que entrar para falar de alguns cases, falar um pouco da equipe. E aí, quando eu entro na BMS, às vezes o cara quer comprar a solução ali na hora, né? Eu falo, calma que você vai conseguir comprar depois ali do dia 25, né? Imagina pra mim, cara, que fala isso desde 2018. Em 2018 eu nem sabia o que era, entendeu? A galera deve te matar, né? Com certeza. Então, é uma parada que existe uma necessidade no mercado. E pra gente é muito bom, né, ter essa parceria, porque a gente cresce juntos, né? Sim. A gente começou pequenininho ali com o Túlio, o Brunão, o Vitão, 3, 4 pessoas. E hoje, quase 20 pessoas ali no time. E tá contratando mais gente, né? A gente tá com vaga aberta lá. E tende a crescer, né? E isso pra gente é gratificante, né? Muito, cara. Eu queria até perguntar isso pra vocês, se vocês me permitirem. Aqui a gente está falando de um projeto grande, né? O que é um projeto grande para uma empresa de desenvolvimento? Como vocês recebem isso? Como funciona o outro lado? Porque por exemplo, meu sócio, a gente tem a ideia. O Celso é muito mais técnico, desenvolvedor também. Ele se conecta com vocês muito mais fácil do que eu. Mas como que isso chega para vocês? Como que funciona o outro lado? Que eu não faço ideia. Existe todo um processo comercial, né? Dificilmente uma pessoa chega numa empresa grande, né? Falando de uma sei lá, um Santander, um exemplo, a Gol. Vai chegar numa consultoria e vai, né, querer um serviço de desenvolvimento de software, né? Geralmente isso é através de relacionamento comercial. Então, quando aparece esse tipo de serviço, existe todo um processo de entender qual que é a tecnologia, e aí entender o perfil da pessoa que vai entrar ou não. E aí tem todo um processo, é um produto novo, tem que fazer todo o processo de discovery ali, que é de concepção de produto,
tem a parte de UX UI, tem a parte de gestão de produto, né? Entra Product Manager, Product Owner. E aí sim, você cria um roadmap, você desenvolve baseado em MVP e aí você consegue entregar. Né? E aí tem outros tipos de serviço que a gente acabou oferecendo também. Às vezes a pessoa só precisa de braço, o cliente só precisa de braço, né? Então o que a gente faz? Contrata, né? Se a gente tem em casa, a gente entrega o que tem em casa, ou senão a gente vai para o mercado, contrata e aloca esses profissionais, essa squad, né? Então o cliente ali não tem que se preocupar só se preocupa com a gestão, né? A gestão do produto, né? E não com a gestão dessas pessoas. Treinamento, gestão de PDI, né? Tem todo um processo de RH que cuida dessas pessoas. Então, ela tira toda essa parte burocrática, né? E só se preocupa em demandar o desenvolvimento, né? A gestão do produto em si. Tá? Mas assim, e aí falando de produtos pequenos, né, que nem foi BMS, a gente entra com um time menor e isso vai crescendo, né? Entrou com 3, 4 pessoas, a gente foi ali entendendo o produto, desenvolvendo, né, traçando estratégias de MVP e aí sim a gente testa no mercado e aí vai crescendo, né? BMS é um pouco diferente, né? A estratégia do produto, é difícil lançar um MVP nesse tipo de modelo, né? Então, o produto em si, ele é complexo. Então, a estratégia foi um pouco diferente, né? A gente esperou 2 anos para desenvolver uma solução robusta, né? Que atendesse não só o mercado, né? de AdTech, né? Que é para as pessoas que já consomem marketing digital, mas oferecer uma solução que um desenvolvedor vai conseguir desenvolver uma parada ali em cima, usando a plataforma em si ou usando as APIs, né? Entendi. Então a estratégia é um pouco diferente. Mas aí a gente entende, tem todo um back-office ali operacional por trás para entender qual que é o melhor serviço para esses clientes, né? E um projeto como o da BMS é comum? É comum. Assim, falando de... Aí, tá, falando Eu digo por tamanho, complexidade, é comum, sentido, assim. Isso é comum, tipo, complexidade, tamanho é comum, né? Antes de entrar na BMS, eu estava participando do desenvolvimento de um banco digital, né? Um banco digital, você tem ali só de desenvolvimento 50, né? 60 pessoas ali, né? É dividido em squads. Eu acho que BMS a gente vê que ela, assim, tecnologia, ela sempre vai pro que precisa, para onde precisa ir, né? BMS é a mesma coisa, começou com 4 pessoas e ali era uma equipe pequenininha, gestão ágil, a gente não usava o Scrum ali no começo, que não fazia sentido, usava um Kanban, e aí beleza, foi crescendo, foi tomando corpo, aí a gente contrata mais pessoas, muda a metodologia, começa a entrar muitos desenvolvedores e aí cada desenvolvedor tem o seu modelo de desenvolvimento, seu padrão de codificação, porque vem de outras empresas, e aí você precisa começar a implementar a gestão, né? E aí você implementa a gestão, processos acho que o Brunão é bom falar disso, explicar um pouquinho do que tem hoje de documentação e como que tá hoje essa questão de playbooks, né? Fala um pouquinho aí, Brunão. Cara, a princípio a gente tem playbooks de como fazer praticamente qualquer coisa na BMS. Então, preciso criar uma API nova para um serviço X. Tem playbook ensinando um estagiário como fazer isso. Então, se entrar um estagiário hoje no projeto da BMS, a gente coloca o playbook na mão dele e ele já consegue subir seguindo as instruções, o passo a passo que tá definido. Isso em vários níveis, né? Então, a gente tem a nível de infra. Então, preciso provisionar um pod no ECS na AWS. Tem playbook disso, tem playbook de subir endpoint, subir API, subir front-end e por aí vai. Até de processos a gente tem. Então, como é que são os nossos ritos? Tem o rito da daily, que acontece ali todo dia. Tem um playbook de como a daily tem que acontecer, qual que é o input da daily, qual que é a saída da daily. E por aí vai. Então, é uma documentação bem robusta a nível processo.
padronizado. Padronizado. Sensacional. As APIs são bem documentadas, né? Hoje vocês estão usando o que para documentar? Hoje a gente usa o Stoplight, a documentação está interna por enquanto, mas a gente vai externalizar para as integrações de devs futuros. Então, e aí é o que eu estava falando, né? Hoje é padronizado, existem processos, existem metodologias, né? A gente está usando o ágil escalado lá também, mas no começo não, a gente começou com o que fazia sentido, né? E aí vai crescendo, vai crescendo, aí você vê muita gente ali, você vai para a literatura, né? O que tem na literatura, né? Desenvolvimento ágil, e aí você começa a implementar, usa o Scrum, né? Usa uma metodologia que faz sentido para o time, separa, né? Aí tem modelo de escalabilidade até de time, né? Quantas pessoas que fazem sentido para compor uma squad, né? Hoje é muito bem dimensionado isso. E falando um pouquinho, existem projetos maiores, né? Mas é muito bem segmentado, né? Então, lá onde que eu estava antes, né? Que era o Santander. A gente só cuidava da parte de transação, né? Tudo que era transacional era de uma squad que eu participava, né? Então é muito bem dividido isso, né? Então, daqui a pouco o BMS tem 100 pessoas, né? E isso vai ser bem rápido. Porque é até um projeto que a gente não tem previsão de quando vai acabar, porque não tem um final para para de BMS, crescer. não para de crescer. Não tem infinita. Sempre tem coisa nova para ser desenvolvida. Exato, e aí não é só entrega e até mesmo desenvolvimento interno, né? Você às vezes precisa automatizar, você precisa compor para entregar com mais qualidade, para garantir que está atendendo todas as regiões, né? Vai escalar mais e mais. Dados, BMS é um produto de dados, tem muito dado ali para oferecer para os clientes, né? Então a equipe de dados também vai aumentar. Inteligência artificial, machine learning, não é que é tendência, né? As empresas têm uma tendência assim, né? Mas hoje que as pessoas estão olhando isso mais de perto e vê que realmente entrega valor para os clientes, para a ponta, né? Para onde que tem que entregar. Né? Acho que é isso. Tem mais algum ponto importante aí a nível de tecnologia, Brunão, que você acha que faz sentido falar para o pessoal? Cara, acho que não, né? Nenhuma bola levantada para a gente falar ali de assincronicidade, mensageria. Acho que isso é legal, falando de mensageria, tá usando... a gente usa várias coisas. O que você usa aí? O que vocês usam? Cara, a gente tem parte ali no SQS e SNS da AWS, né? Coisas básicas que a gente não precisa ter armazenado para sempre, né? Só um serviço comunicando com o outro para alguma coisa acontecer. E a gente usa a Kafka para outras coisas, né? Principalmente para os eventos que a gente tem que armazenar e mostrar para o usuário que aquele evento aconteceu alguma vez, né? Por exemplo, os eventos de impressão, de clique, por ali passam pelo Kafka. O que é o Kafka? Cara, Kafka... não é de comer, tá? Não, eu tô ligado. Não é Kafka. É até complexo de explicar. Imagina, vamos falar assim, né? A gente tá aqui numa mesa conversando, trocando ideia. Né? Esse tipo de conversa é uma conversa síncrona. Então eu falo, eu tenho a resposta, o Cadu pergunta e a gente dá a resposta para ele. Quando a gente está falando de microserviços, principalmente no contexto da BMS, que as coisas têm que ser muito rápidas, essa comunicação não pode ser síncrona. Porque um microserviço pensa um pouco para responder. Então, imagina que o Google está falando para a gente, tem esse espaço aqui para anunciar, você tem que responder em 30 milissegundos. Aí bate aqui no nosso bidder, o nosso bidder tem que consultar os outros, esperar os outros processarem tudo para responder. Né? Aí o nosso bidder tem que publicar o evento, a gente tem um bid acontecendo aqui. Pra gente ter essa métrica de que um bid tá acontecendo naquela hora. Pra gente mostrar pra você que um bid aconteceu e provavelmente a gente ofertou ou não ofertou. Então, tem esse tempo de processamento que não pode, né, a gente não pode esperar. A gente usa o Kafka pra reduzir esse tempo de espera. Então, o bidder vai falar, publiquei esse evento, alguma coisa aconteceu. A gente pode ter outros N microserviços interessados nesse evento que aconteceu para fazer qualquer coisa que seja. Né? Então, funciona como um sistema de mensageria, né, para a gente saber que eventos aconteceram em algum momento do tempo. E a gente não precisa responder aquilo em tempo de execução. Pode responder depois. Eu poderia dizer como um leigo
que é como se todas as pontinhas de conexão ficassem com uma mensagem pré-pronta para conseguir receber e responder? Defina pré-pronta. Porque tudo seria sobre receber, processar e devolver. Você tem um pacote de mensagem que é enviado, processado e depois é um outro pacote que é devolvido. É como se já tivesse algo pré-pronto ali para tipo bater e já vai embora? Nem sempre. Às vezes eu posso só estar interessado em receber e não responder nada. Então isso depende. Então a ponta de cá, ela A questão processa é conseguir, tudo isso muito rápido. A questão é conseguir entregar a mensagem para todo mundo que é interessante participativo, ouvir ali, que né? E aí o que você vai fazer com a mensagem é diferente, né? Imagine que você tá... chega um anunciante ali, tem 10 pessoas ali numa sala de reunião, né? Você chega com uma cartinha e você lê para aquelas pessoas, né? Não faz sentido eu falar pro Brunão, né? Ler essa cartinha pro Brunão, depois o Brunão lê essa cartinha para você. Sim. E aí, né, você tem um tempo de latência, Sim. né? E eu passar pro Brunão e chegar aí até você, né? E aí você é o tomador de decisão, né? E aí o que acontece? Eu chego aqui e eu leio essa cartinha para vocês dois, né? E aí, o Brunão vai falar, não preciso fazer nada. Você vai chegar e vai falar, eu preciso ir ali e resolver essa parada aí que ele me falou, né? Então, a ideia é o quê? É eu enviar uma mensagem, né? E todo mundo que está conectado ali, que precisa... Às vezes eu só preciso guardar aquilo ali, salvar aquele dado ali, né? Meu microserviço responsável por só guardar. E aí todos os outros microserviços ali, né? Fazer o que eles precisam fazer, né? Um vai gravar gravar um log de pagamento, né, de billing. O outro serviço vai ter que imprimir esqueci o nome da parada. Vai fazer a impressão ali do banner, entendeu? Então, esse é o conceito de mensageria, né? Entregar a mensagem de forma assíncrona. Basicamente é um serviço falando, um banner foi impresso, viu? Quem tem interesse aqui pega essa informação e faz o que quiser. Entendi. Exato. E aí você tem todos os microserviços. E aí você tem que configurar, aí tem todas as regras de negócio ali para você, em cima de cada microserviço, né? E uma parada que eu não falei, cara, a volumetria de dados é muito alta na BMS, né? Basicamente a gente está abrindo a porta para a internet. Muito alta. A gente está lidando ali com, só no bidder, né? 1 milhão de requisições por minuto. 1 milhão e cada requisição tem que responder em 30 milissegundos. 30 milissegundos. Em até 30 milissegundos. Cara, aonde você vê isso? Em lugar nenhum. Muito difícil. Até transação em cartão de crédito não chega a essa complexidade de latência e volume de dados, né? E todos esses dados isso são... que a gente está em fase beta, né? Imagina quando estiver em produção mesmo... Né, com o cliente respondendo mais bids, né? Hoje eu falo que a BMS ela tá pingando a torneira, né? Sim. Tá só... A gente abriu a torneira bem... Mas esse é um outro ponto quando a gente fala das empresas que decidem entrar na brincadeira do marketing digital e fazer branding. Porque, cara, você pode receber todos os requests que o Google tem para enviar, mas você tem capacidade de processar tudo isso? Ninguém tem. Então hoje, todas as empresas elas criam um gargalo proposital para falar, eu quero participar disso aqui. Porque se você quiser atender todos os chamados que chegam, que é muito mais do que 1 milhão por minuto, você vai precisar de um banco para financiar para você funcionar um dia. Exato. É nessa proporção, entendeu? Não dá para brincar de subir uma máquina de teste lá e esquecer de descer ela, né? É uma parada bizarra, cara. É muita coisa mesmo. Pô, legal. E a gente tá guardando esses dados onde? Depende. Tem coisa que tá no AirSpike, tem coisa... O AirSpike é o quê? Pra galera entender, o pessoal mais técnico. Tá. O AirSpike é um database, um banco de dados, chave-valor, né? A gente tá usando ali para guardar alguns eventos, histórico de navegação do usuário, se for permitido coletar essas informações, e coisas assim que a gente precisa pegar quente, né? Tem Redis para a gente armazenar também, né, os usuários únicos que a gente tá recebendo. Então, se o Cadu acessou e viu
3 banners no dia, a gente contabiliza como um usuário único só, para falar, ó, você teve um usuário único, o Cadu acessou uma vez e viu um banner uma vez, né? Tem o Postgres, que a gente guarda as informações de gerenciamento, então informações de campanha tá sendo armazenada no Postgres, de anúncio, de configuração de catálogo, também tá no Postgres. Catálogo de produtos também tá lá no database relacionado ao Postgres. E tem o Time Stream, que a gente guarda as informações dos eventos para mostrar as métricas para o usuário em função do tempo. Então, você teve, sei lá, 10 anúncios impressos nesse minuto aqui, nesse dia, né? Por aí vai. De banco de dados, acho que essencialmente são esses. Elasticsearch para recomendação? Elasticsearch ainda não. Não? Ainda não. Eu vi um burburinho que estavam pensando em colocar Elasticsearch. Provavelmente vai entrar quando a gente tiver, né, critério para gerar recomendação, critério de tempo para gerar recomendação, né? Mas a princípio o Postgres está sendo suficiente. Até porque a gente tem o Redis na camada intermediária, né? Então, se a gente recomendou um produto uma vez, a gente já salva esse produto em cache por 15 minutos para recomendar de novo depois. No Aerospike, no caso? Não, ainda tá no Redis. A gente vai passar por Aerospike no futuro. Pô, legal, bacana. Aí, ó, bem legal, hein? Acho que é isso. Gabs, tem mais algum ponto aí que você quer colocar? BMS? Cara, acho que a gente falou de meio que tudo, né? Inclusive muita coisa que eu mesmo da parte técnica não fazia ideia. Por isso que eu tô quieto aqui admirando vocês falando. A ideia desse bate-papo é a gente, né, tem algumas pessoas que seria interessante estar aqui para a gente, né, ter um bate-papo mais denso técnico, né? Uhum. Então, justamente queria trazer você para passar um pouco da visão estratégica do negócio, Sim. de o que é a BMS, o que é a Blue. É uma coisa que até mesmo o pessoal às vezes confundem um pouco. Acho que a BMS é um produto da Blue. Não, mas são empresas separadas. Exato. Com estratégia de negócio totalmente diferente. Uhum. Então, a gente vai ter mais uma rodada dessa, mas uma rodada bem técnica, né? Eu acho que vai ser um debate legal. Esse aí, se vocês me trouxerem, eu vou ficar boiando aqui, cara. Não entender Não, nada. é legal pra você perguntar. Então, você pode tá ser. do outro lado, você fala, pô, me explica isso aí, né? Para forçar a gente a explicar de uma forma Exato. mais didática, né? Então, fazendo analogias e tal. Sim, por essa analogia aqui eu inventei na hora da pessoa lendo a carta. Sim, mas foi uma excelente analogia, inclusive. Não, legal, é isso. Brunão, obrigado aí pelo bate-papo. Eu que agradeço, cara. Por aceitar aí o desafio. E o Gabs de última hora, né? Obrigado aí por... Fui pego de surpresa, gente. Eu tava de boa. Livre e espontânea pressão. Era pra uma outra pessoa estar aqui. Mas aí essa outra pessoa não compareceu e falou, vamos lá você mesmo. Eu falei, vamos eu mesmo. Obrigado ao Pedrão e o Rodrigo, né? Por arrumar a cagada que eu fiz aqui, né? Mas eu que agradeço o convite, de verdade. Obrigado, é um prazer estar com vocês, acompanhar o trabalho de vocês. Aí puxando um pouco o saco de vocês, eu acompanho desde que vocês foram criados. E, cara, o tanto que vocês cresceram e aqui enaltecendo a empresa, porque hoje é uma empresa... Coisas que vocês disseram aqui dá pra ver o quão sério vocês se tornaram. Então, que começou lá atrás com poucas pessoas, hoje tem 20 só na BMS. Então, assim, vocês se tornaram grandes, com processos muito bem alinhados, o negócio funciona bem, vocês soltam as features bonitinho ali, tudo é muito bem planejado. E vocês como pessoas também, cara. É muito admirável ver o quanto que vocês cresceram. A conversa que nós dois temos, por exemplo, hoje, que a gente não tinha há 3 anos atrás. Isso é fantástico. Sim, parabéns sim. pelo trabalho. E acabou virando uma parceria, né? Não só uma parceria de negócio, mas a gente tem uma amizade. Pra vida, né? Eu acho que os meninos também, o Vitão, o Brunão, e até mesmo o pessoal da BMS, vocês, né? Acho que a gente acabou... A Open, ela cresceu, né? E ela tomou forma pela parceria que a gente tem, né? Eu assumi comercialmente lá atrás, né, de entrar com cliente, fechar negócio, e às vezes eu vinha, pô, Gabriel, como que faz isso, como faz aquilo? Lembro quando a gente implementou a área de prospecção, acho que você foi uma das primeiras pessoas que
mostrou pra gente como que funcionava a parte de prospecção, né? Acho que vocês tinham uma salinha lá era no 12, não é? No 10º. No 10º? No 10º. Tem uma salinha branca, né? Eu falei, pô, a Blue toda azul, era no 13º ainda, né? Era no 13º e no 12º e terceiro. E aí a gente cresceu, não tinha espaço pra colocar a galera, a gente pegou uma sala provisória no 10º. Era uma sala triste, mas existiu. E era legal, pô, era uma sala de prospecção. Aí eu falei, pô, preciso aprender prospecção, que é assim que eu vou escalar a Open, né? E aí eu acho que através dessa parceria a gente aprende muito. Então tenho bastante a agradecer. Cara, acho que trocar conhecimento é o que faz a gente crescer. E conhecimento nunca é demais, né? Sim, exato. E a parceria, né? Eu acho que é importante lembrar quem te ajudou lá atrás, né? Sim. É isso, pessoal. Obrigado aí. Ativa o sininho. Deixe os comentários. Eu acho que é interessante o pessoal técnico que tem interesse em algum tema, deixar um comentário lá indicando algum tema. E curte aí o canal, compartilha aí com o pessoal. Ativa o sininho para receber notificação, episódios novos a toda segunda-feira. Valeu. Obrigado.